Fala galera, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo, para falar da continuidade aí na disciplina de Engenharia de Software, dos cursos aí de Bacharelado em Ciência da Computação e Tecnologia em Sistemas para a Internet do Instituto Federal de São Paulo, campus São João da Boa Vista. E hoje a gente vai conversar sobre processos de desenvolvimento de software, A gente está vindo numa crescente quanto aos nossos conteúdos. Na aula passada a gente viu o modelo de maturidade e capabilidade, o CMM, que de certa forma classifica o nível de maturidade que as empresas aí elas podem ter para seguir aí um desenvolvimento, na área de sistemas de software. É um nível que varia de 1 a 5, nós vamos revisar isso novamente. Mas no final então a gente viu que para ter uma boa maturidade quanto a esse CMM, ter uma vantagem competitiva aí no mercado, é importante então a gente seguir processos de desenvolvimento de software. Então hoje, nessa aula 4, nós vamos conversar sobre os processos de desenvolvimento tradicionais, também conhecidos como prescritivos, e mais para frente no curso nós vamos conversar aí sobre as metodologias ágeis, quando a gente tem essa mudança de paradigma, Então, o propósito da aula de hoje é fazer uma revisão bem rápida sobre o conteúdo da aula da semana passada, redefinir aí o que significa processos de desenvolvimento de software e finalmente focar nos modelos prescritivos ou tradicionais, como a gente tem chamado, Onde a gente vai classificar em 3 tipos, Os clássicos, que é o codifica remenda, onde todo mundo trabalha, mas de certa forma tem alguns autores que categorizam esse modelo até para ter um parâmetro de comparação com os demais. Aí o modelo em cascata, que é o mais tradicional, mais antigo, conhecido como o avô aí dos processos de desenvolvimento. E aí nós vamos em 3 modelos que são chamados aí de evolucionários. Aí tem o de prototipagem evolutivo incremental ou evolucionário, e o espiral do Boyle. E finalmente o processo unificado, em que a gente vai começar essa aula e vai terminar na próxima aula, Então o foco da próxima aula vai ser exatamente trabalhar com o processo unificado da Rational, Então nós começamos na aula passada com uma questão do histórico, e o propósito hoje é só uma revisão. Então nós percebemos que o Departamento de Defesa americano ele estava super preocupado, porque ele identificou que aproximadamente 90% dos projetos falhavam, e para ajudar numa decisão do que fazer e entender por que esses projetos falhavam, eles contrataram a Universidade lá de Carnegie Mellon, e eles juntos identificaram que, deixa eu só trocar aqui o microfone, que esses 90% dos projetos falhavam, principalmente porque tinham uma gerência inadequada, uma gerência ineficiente. E entende-se então dessa gerência ineficiente, que significa que não existiam processos que auxiliavam essas equipes nas suas atividades de desenvolvimento de software. E aí, depois disso, junto com o SEI, que é um instituto lá de engenharia de software que tem nos Estados Unidos, foi criado, então tivemos aí o nascimento do CMM, o Capability Maturity Model, que define aí níveis de maturidade de uma empresa, variando aí de 1 a 5. Então esse CMM, na verdade, ele tem que servir como um guia não só para classificar o nível de maturidade da empresa, para falar, olha, essa empresa ela tem um nível 5, um nível Super Saiyajin. É uma empresa que não só tem todas as métricas de qualidade, mas também os seus processos vão evoluindo conforme o produto está sendo construído, Mas então, além de ser isso, de classificar, ela define um guia, um guia para, de certa forma, auxiliar as empresas que querem ser avaliadas, poderem ver o que é necessário de ser feito para se evoluir de um nível para o outro nível, Então, esse é o principal propósito do CMM. É claro que vale destacar, essa é uma das principais confusões que existem. O CMM ele não é um processo de desenvolvimento de software como os que nós vamos ver nessa aula. Processos de desenvolvimento de software definem atividades, disciplinas para se cumprir quanto ao desenvolvimento de um sistema.
O CMM ele avalia a maturidade da empresa, então ele não é um processo, ele é um guia que classifica o nível de maturidade que as empresas têm e fala para as empresas como elas adquirem um nível ou outro, né? Então, como uma revisão rápida, esses são os 5 principais níveis que tem, todo mundo está aqui no nível 1. A partir do momento que a gente vai evoluindo algumas características do nosso processo interno dentro da software house, nós vamos subindo para o nível repetitivo, onde as atividades elas começam a poder ser reproduzidas dentro de um mesmo contexto, principalmente de atividades de desenvolvimento. Aí depois nós temos o nível definido, onde qualquer software desenvolvido já segue o mesmo processo. Aí depois a gente já tem um nível gerenciado, que a gente fala que a gente tem um processo previsível, onde a gente consegue medir qualidade do nosso processo, a gente entende o que acontece dentro de cada um deles, e ao final de cada entrega a gente consegue avaliar o que melhorar para as próximas entregas. E finalmente a gente tem, a partir do momento que a gente adquire o status ali de melhoria contínua, a gente entra ali no nível em otimização, ou nível de melhoria contínua, que significa que a gente efetivamente consegue agora não só avaliar a qualidade, mas cortar etapas, evoluir os nossos processos ao longo do desenvolvimento de um sistema, né? Então esses são os 5 níveis de maturidade que a gente tem. E aí vale destacar então que para conseguir um desses níveis do CMM é muito importante que a gente tenha processos, né? Porque o processo, de certa forma, eles nos auxiliam a garantir qualidade quanto às nossas atividades e, consequentemente, no produto que a gente está desenvolvendo. Só que vale destacar, né, que processos não é uma bala de prata, né? Não mata aí os bichão, porque eu gosto muito dessa afirmação, porque a gente fala assim, eu uso tal processo aqui na empresa. Legal, mas você usa bem feito? Você usa bem usado ou ele está onerando as pessoas? Ou a gente está tendo uma dificuldade maior quanto à aplicação do processo? Então, o processo, se também não for bem aplicado, ele não vai agregar, né? Então, tem que ter processo e a gente tem que saber de que forma utilizar, né? Então, o propósito da aula de hoje é exatamente começar a falar aí de processos de desenvolvimento. Aqui existem vários. Aqui estou trazendo vários exemplos, tanto prescritivos quanto orientados a modelos e os ágeis, né? Mas ressaltando que o foco hoje é nesse primeiro grupo aqui, em que a gente vai falar aí desses modelos prescritivos ou tradicionais. Então é importante, a partir de agora, a gente começar a entender o que é processos de desenvolvimento, para que a gente possa ver a evolução desses processos, ver quais são as vantagens e desvantagens de cada um dos processos que existem. É claro que na aula de hoje focando aí nos prescritivos, né? Então, um processo de desenvolvimento de software, ele é um conjunto de atividades, um conjunto de disciplinas que são necessárias e que auxiliam as software houses a transformar as necessidades dos nossos clientes, dos nossos usuários, stakeholders, e suas expectativas em um sistema palpável, num software, né? Algo que agrega valor para aquele cliente. O modelo, ele é uma referência. E quando a gente fala que ele é uma referência, é porque a gente quer dizer que a gente não tem que seguir exatamente tudo que está sendo descrito e proposto. A gente tem que adaptar aquele modelo para a nossa realidade, né? Cada empresa tem pessoas diferentes, tem uma regra diferente. Então a gente pode fazer adequações. Então por isso que a gente fala que processo de desenvolvimento, na verdade, é um modelo ali que a gente adequa à nossa empresa. Ele nos ajuda então a avaliar a maturidade do nosso processo interno de desenvolvimento. Ele estabelece aí e serve como uma referência, como parâmetros do mercado quanto à nossa capacidade de produzir software. Isso daqui pode ser, inclusive, a nossa vantagem competitiva, né? Você produzir software com qualidade te agrega valor em relação a outras empresas ali que tradicionalmente trazem problema, né? E isso daí é bem conhecido, né, para quem está contratando. Então ele é um conjunto estruturado de boas práticas aí que visam a efetividade, né? Tem exatamente aquela questão de efetividade que a gente está buscando produtividade, né? A gente está buscando essa questão da eficiência. A eficácia depende muito das pessoas, das ferramentas que a gente utiliza dentro desse processo em si, né?
Então, como a gente estava comentando, existem dois grandes grupos, né, de duas grandes escolas, que eu já até falei para vocês que é mais ou menos ali a rincha que existe Windows e Linux, Palmeiras e Corinthians, DC versus Marvel. O que eu quero dizer é que tem pessoas que são adeptos a uma dessas escolas, pessoas que é adepto a outra dessas escolas, e a literatura, o pessoal acaba criando uma certa rincha ali, e a gente não tem que ter isso, né? Na verdade, a gente tem que aproveitar o que tem de melhor das duas escolas e adequar esses modelos para a nossa realidade. Então, por isso que o propósito dessa disciplina, um dos propósitos, é exatamente apresentar essas duas escolas, né? Os modelos prescritivos e os ágeis, e aí sim a gente poder tomar decisão sobre aquilo, né? A gente tem que ser mente pensante em cima disso. Então os modelos ágeis, eles vão ser assuntos das próximas aulas. Hoje nós vamos focar aí nos processos prescritivos, né, ou tradicionais, que são modelos aí que definem um conjunto distinto de atividades, com tarefas, com marcos, com produtos, que são necessários para a gente fazer engenharia de software com alta qualidade. Então ele define ali alguma coisa a ser seguida. Então esses processos, eles se baseiam numa descrição de como as atividades são feitas. Então ele meio que prescreve, por isso que a gente fala que é prescritivo. Olha, nós temos que fazer isso, isso, isso e isso. Então é claro que é uma recomendação, né? Mas ele prescreve, ele fala de que forma que é feito. O ágil, a gente tem uma mudança ali de filosofia, que vai ficar mais claro na hora que a gente conversar sobre essas metodologias. Mas só para vocês entenderem um pouquinho ali essa mudança de filosofia das duas escolas, o ágil, ele foca muito mais em valores, em princípios e práticas que vai auxiliar a equipe do projeto para que entregue essa vantagem competitiva, o que é diferente do prescritivo, porque ele não define como que as atividades têm que ser feitas. Ele fala sobre valores, princípios e práticas que auxiliam a equipe, e a gente adequa aquilo dentro também da nossa realidade. E o valor central das metodologias ágeis que é aquela resposta às mudanças que a gente tem quanto aos requisitos, né? Então, o fato de seguir um plano tem muito mais a ver com ser prescritivo. Na filosofia ágil, você responder a mudanças que vai agregar valor, que vai trazer vantagens competitivas para a empresa, é muito mais importante do que seguir aquele plano. Então, essa é o principal quebra aí de paradigma que a gente tem do tradicional para o ágil. Então, falando um pouquinho aí sobre os modelos prescritivos, começando aí com os clássicos, né, que são dois. Nós vamos falar do Codifica Remenda e do Cascata. Sempre explicar rapidamente o que é aquele modelo e tentar identificar vantagens e desvantagens. Então, primeiro aí é o nosso famoso Code and Fix. Essa figura, ela é muito legal. Ela fala que a partir de alguma coisa que o cliente quer, eu não sei de que jeito, qual é a desordem que a gente tem aqui dentro, a gente consegue efetivamente entregar um produto no final, né? Não existe ali atividades descritas que fala assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Então, assim, basicamente o fluxo de trabalho do Codifica Remenda é que a gente constrói um entendimento preliminar do nosso produto, nós implementamos aquele produto, a gente verifica com o nosso cliente se está satisfatório, se não está a gente corrige, implementa, se não está a gente corrige, e a gente vai fazendo isso até ficar satisfatório. Perceba, a gente não tem levantamento de requisitos, nós não temos teste, nós não temos análise, não está claro para nós isso. É claro que se implementar, ele acaba ficando muito genérico, mas é porque, na verdade, esse modelo ele é muito focado lá no desenvolvedor, né? Tanto que desenvolvedores adoram ter essa liberdade ali para trabalhar com Codifica Remenda. Acreditem se quiser, muitas empresas ainda usam, principalmente as menores, começam principalmente assim com esse modelo aí de Code and Fix. Então aqui tem uma ilustração do início do projeto com o passar do tempo, né? A gente codifica uma vez, não faz análise, levanta requisitos, nada disso, e vai consertando, vai consertando, e vai consertando, até entregar o projeto no final, né? Bom, o que a gente pode falar sobre esse modelo? Ele é muito atrativo para desenvolvedor, ele acaba tendo um resultado rápido que a gente entrega ali, apesar de ter muitos problemas.
Infelizmente ele é muito utilizado, né? Então aqui, em resumo, o modelo Code and Fix, né, ele constrói com o cliente um entendimento preliminar sobre aquele sistema que tem que ser desenvolvido. A gente vai implementar uma primeira versão daquele sistema. Nós vamos interagir com o cliente e vamos ver o que tem que ser corrigido nessa versão preliminar até que a gente satisfaça ali as necessidades daquele cliente. A gente vai corrigir e vai entregar, vai ter problema, a gente entra naquele ciclo e depois a gente finalmente entrega o produto. Então, infelizmente, ele é muito utilizado. Ele não tem gerência complexa, né? Então, assim, isso aqui é atrativo, muito atrativo para desenvolvedor. Desenvolvedor também gosta muito disso porque não tem documentação, né? Dificilmente a gente vai lidar com alguma atividade ali de análise, de projeto, o que de certa forma agrega valor para o produto. Eu costumo dizer, até é uma das teses uma das hipóteses, na verdade, que eu defendi no meu doutorado, que quando a gente faz análise, nós não estamos perdendo tempo. Você está evoluindo quanto ao seu entendimento do cliente, o entendimento daquele sistema, dos requisitos daquele cliente. E a evolução disso vai te permitir com que a codificação e implementação lá no futuro, ela esteja muito mais madura, né? Então, muitas vezes a gente acha que a gente perde tempo fazendo ali modelos, mas não. E se a gente ainda conseguir gerar códigos a partir daqueles modelos, que seja automaticamente ou não, mais ainda a gente agrega valor, porque a gente consegue absorver aquilo que o analista pensou produzindo código de maneira automática, né? Não tem muito a ver com isso, mas o que eu estou querendo dizer é que esse fato de não ter documentação a gente não pode ver como uma vantagem, eu vejo como um problema, porque qual é a maturidade que a gente tem no modelo ali de codifica remenda para se implementar algo? A gente vai ter maturidade durante a implementação, estou achando a gente errar muito grande. E se a gente já tivesse pensado nisso antes, né, a gente não teria ali tanto prejuízo, né? Então esse aí é muito tradicional. A conclusão então é que ele não é um modelo, né, de processo, porque nós não temos atividades prescritas a serem seguidas pela software house, apesar das nossas referências aí na área definir ele como modelo, mas é mais no sentido de ser um contra-exemplo, né? Aquilo que não deve ser seguido, até para a gente evoluir e chegar em novos modelos que a gente vai estar aprendendo a partir de agora. Então ele não é um modelo porque nós não temos aí uma previsibilidade nem das atividades e nem dos resultados que a gente vai conseguir obter a partir dele. A gente tem que entender que esse modelo, de certa forma, é um formato, né? Um jeito, é uma maneira da gente pressionar os desenvolvedores do que ter um processo de maneira organizada. A pressão em cima do desenvolvedor é muito grande. Se eles fizerem ali alguma coisa que não é legal, olha o BO que a gente vai ter, vai cair só nas costas deles, então não é atrativo. A gente não pode pensar que é atrativo para o desenvolvedor também. E quando a gente falou no slide anterior que ele é porque o cara começa a ter produto, ter liberdade para trabalhar, mas aí a responsabilidade em cima disso, né? Então aí pensando em vantagens ou desvantagens, né, vamos colocar assim, que eu estou falando que depende do ponto de vista, então deixando como genérico, né? Então não tem tempo para documentação, planejamento e nem projeto daquele sistema, a gente vai direto ao código. Isso é bom ou ruim? Bom, depende aí do caso. O progresso ele é facilmente visível à medida que o software vai ficando pronto. Isso daí, de certa forma, traz ali para o cliente, puxa vida, a gente está conseguindo ver o produto ficando pronto mais rápido do que talvez a gente seguir ali um conjunto de etapas. Mas vai muito a ver com o que a gente estava conversando agora há pouco. E a maturidade daquele sistema que está sendo pronto, está sendo entregue, né? Não há necessidade de treinamento e nem conhecimentos especiais, né? Qualquer um consegue ali, qualquer desenvolvedor que tem habilidade técnica consegue implementar, porque ele não vai ter que entender de processo, saber ler requisito, ler modelo, nada disso, né? É difícil a gente avaliar a qualidade, os riscos daquele projeto. E só no meio do projeto a equipe consegue descobrir que decisões arquiteturais que foram tomadas ali
estavam erradas e não tem solução, a não ser que a gente comece do zero. E quando a gente fala aqui em decisões arquiteturais, porque assim, tudo que a gente falar na engenharia de software quanto à arquitetura, a gente está querendo dizer que a gente está envolvendo tecnologias no nosso processo de desenvolvimento. Então, decisões arquiteturais, possivelmente a escolha de alguma tecnologia naquele software, de uma linguagem, de ferramentas de apoio. E se a gente usar esse modelo, a gente vai perceber que a gente errou só no meio e não tem o que fazer. Não tem o que fazer, nós temos que começar novamente. Né? Então, isso aqui pode ser um problema. Bom, indo para o próximo modelo, o avô aí de todos os modelos, de todos, inclusive os ágeis, é o primeiro, né? Ele surgiu aí em 70. Basicamente ele foi documentado a primeira vez em 70, apesar de antes de já ter relatos da utilização do modelo em cascata. Então o modelo que a gente está falando é o Waterfall, em inglês, devia ter colocado aqui nos slides, ou modelo em cascata. Ele utiliza aí a filosofia do Big Design Upfront, ou seja, antes da gente codificar, antes da gente ter a linha de código, é preciso a gente fazer um trabalho detalhado de análise e projeto. Quando o código for efetivamente produzido, ele esteja mais próximo possível dos requisitos. Então tem um pouco a ver com essa maturidade, né? O fato de você sentar a bunda e pensar, analisar o que tem que ser feito, ver que tecnologias que são mais adequadas para aquele produto, fazer o projeto, fazer modelos que nos ajuda a pensar já mais baixo nível, entregar esses modelos para os nossos desenvolvedores efetivamente implementar, a chance da gente errar é muito menor. Essa é a proposta dessa filosofia aí do Big Design Upfront, né, que o modelo em cascata utiliza. E esse modelo, ele tem uma premissa aí que antes de avançar para a próxima fase, a gente tem que fazer uma revisão da fase anterior, né, do que está rolando. Então aqui como modelo, agora a gente já tem uma cara para ele, nós já vemos atividades aí ou disciplinas bem definidas. Então o modelo em cascata, ele tem algumas variações na literatura, a mais genérica, e aqui a gente está seguindo aqui, que é a do Somerville. Ela tem 6 atividades, então ela começa com o levantamento de requisitos, onde a gente vai fazer reuniões com os stakeholders, analistas, e a gente vai entender quais são as expectativas, né, quais são as necessidades daquele cliente. A gente vai documentar e vai validar aquilo com o cliente. A partir do momento que a gente tiver esses requisitos bem estabelecidos, a gente inicia a próxima fase, né, para analisar requisitos, onde a gente vai garantir que nós não temos requisitos em conflito, que a gente não tem, que a gente tenha que fazer aí uma questão de priorização daqueles requisitos, definir quais são os mais importantes, quais que a gente tem que trabalhar no primeiro momento, quais que impactam mais o nosso desenvolvimento, quais requisitos que a gente tem que implementar para que outras funcionalidades sejam feitas. Então isso é um processo de análise e a gente valida isso mais uma vez. Aqui nessa análise a gente define o que tem que ser feito. Então essa é a principal diferença de análise e projeto. O projeto, ele pega aqueles requisitos, o que tem que ser feito, ele vai transformar e vai falar como que tem que ser feito. Então a gente já desce mais um nível de abstração, a gente já pode utilizar aí de modelos que nos auxiliam em como que tem que ser feito o nosso sistema. Reforço, analisar é o que tem que ser feito, projetar é como tem que ser feito, e muitas vezes em projeto nós já podemos agregar tecnologias, já pode falar aquele requisito, quando ele for feito, a gente já pode falar que tecnologia a ser utilizada e por causa daquela tecnologia qual é uma melhor solução para aquele caso, por exemplo. A partir do momento que a gente já tem isso mais baixo nível ainda, que é projeto, a gente valida e a gente começa a implementação e a gente implementa tudo. A gente entrega, a gente codifica. Então perceba que diferente do Code and Fix que a gente acabou de ver, a gente tem aí uma estruturação até chegar aí na implementação. Aqui é onde os desenvolvedores brilham, só que eles não vão brilhar do cabeção mágico deles, eles vão vir a partir de um conjunto de análises que foram sendo desenvolvidos, uma evolução natural
desde o requisito, definir o que aqueles requisitos são, como eles vão ser desenvolvidos, aí a gente coloca tecnologia, baixo nível. Finalmente, uma vez desenvolvido, a gente vai testar aquilo, a gente vai garantir aqui em testes. Sempre que a gente falar de testes, a gente tem que ter duas coisas em mente, que a gente vai verificar e nós vamos validar. Verificar e encontrar bugs, encontrar problemas, né, códigos mal feitos, e validar é garantir que os requisitos desenvolvidos são exatamente aquilo que o cliente queria. A partir do momento que a gente agrega valor de qualidade para o nosso produto, a gente pode implantar. Implantar, então, significa que a gente está pegando aquele produto, está levando para o cliente, está colocando nas máquinas do cliente, nos servidores, vamos garantir qualquer tipo de ajuste que a gente tem que fazer ali. Então ela é uma atividade que tem que ser feita pela gente, a gente não simplesmente fala, toca, o filho é seu, a gente faz a implantação e aí finalmente a gente termina. Então por que waterfall? Por que cascata? Exatamente por conta disso, né? Olhando rapidamente aqui, o que a gente pode perceber como vantagens e desvantagens? Já olhando esse gráfico, né, do modelo em cascata. Primeiro, uma etapa do futuro aqui, ela só vai começar a partir do momento que a etapa anterior termina. Então ele acaba sendo bem burocrático, né? Ele é inflexível, né? Isso pode atrapalhar de certa forma ali o nosso trabalho, né? Além disso, o maior problema que eu vejo do modelo em cascata é que se a gente encontrar um problema, um defeito que seja de verificação ou uma inconformidade de requisitos que seja aqui de validação, a gente não tem um fluxo de retorno para as etapas anteriores. A gente encontrou o problema e é isso, né? Então, assim, esse modelo em cascata, ele só pode ser utilizado quando a gente tiver requisitos muito bem conhecidos, bem estabelecidos, que não vai mudar. Os requisitos não podem mudar e a regra de negócio é aquela. Aí faz sentido a gente seguir o modelo em cascata, né? Então, ele tem uma estrutura rigorosa, uma etapa só começa quando a anterior estiver totalmente concluída, ele é inflexível, não se adapta bem a mudanças de requisitos, e só tem que utilizar quando os requisitos forem bem conhecidos. Só que é super difícil a gente ter esse estabelecimento de requisitos bem completos desde o início, né? Ele é adequado quando as nossas equipes, tecnicamente, elas são inexperientes, em que a gente precisa criar um ritmo, a gente quer ter um controle um pouco melhor do que está acontecendo. Então o fato de ter essa estrutura mais sólida, né, mais rigorosa, ajuda a gente a direcionar o projeto, então ele acaba sendo adequado nesse sentido. Uma desvantagem que pode trazer uma certa ansiedade para o nosso cliente é que ele só vai ver o produto lá naquela etapa que tem no final, né? Então isso daí a gente não tem etapas, entregas preliminares, né? Então isso pode ser um problema do ponto de vista do cliente, né? O que vocês fariam para melhorar esse modelo em cascata? Vou voltar nele. O que vocês fariam que melhoraria algumas situações dessas que a gente está apontando como desvantagens? Vocês devem ter pensado aí já na minha explicação. Puxa vida, o fato da gente colocar um retorno dessas atividades para o passado, se eu encontrar um problema eu posso voltar para a etapa que é daquele problema e corrigir e seguir o fluxo, né? Então a gente pode criar a partir desse modelo um modelo em cascata ou waterfall com realimentação, que é a partir do momento que a gente coloca esse fluxo de retorno para as etapas anteriores. O cliente ainda continua vendo o produto só no final, mas a gente consegue lidar melhor com ajustes de requisitos ou problemas que a gente foi efetivamente encontrando aí ao longo do ciclo de vida daquele sistema, né? Agora falando dos modelos prescritivos, que são os evolucionários, por que evolucionários, né? O que muda em relação a esses clássicos? É que na engenharia de software, então, a gente precisa de alguns modelos de processo que acomoda produtos que têm uma evolução natural. E uma evolução natural, a gente está querendo dizer aí que os requisitos eles vão se amadurecendo. Muitas vezes o cliente, quando eles nos contratam, eles sabem o que eles querem,
mas eles sabem os principais requisitos, mas os pormenores, algumas situações ali, ainda vai precisar ser discutida e avaliada, não com a gente, software house, mas às vezes internamente, no próprio cliente, até eles tomarem uma decisão e a gente poder efetivamente trabalhar naquilo, né? Então, esses modelos prescritivos que a gente chama evolucionário têm exatamente essa característica. A gente chama eles de iterativos, né? Eles vão iterando. A gente vai agregando valor em várias iterações, entregando pequenos produtos para o nosso cliente, né? Então, ele possibilita o desenvolvimento de versões cada vez mais completas. Então, a gente entrega um pedacinho, entrega outro pedacinho, e assim a gente vai evoluindo. O cascata a gente não tem isso. O Code and Fix a gente também não tem isso, né? Então, quando a gente tem que utilizar todos os modelos evolucionários que a gente vai ver a partir de agora, é claro que cada um deles tem características ali excepcionais, específicas, mas a gente tem aí uma recomendação de maneira geral, né? Quando os requisitos do nosso produto, né, ou do negócio daquele cliente, eles têm a chance de mudar ao longo do tempo, né? Uma outra forma é quando você tem uma data, uma outra oportunidade de se utilizar esses processos, é quando a gente tem uma data de entrega apertada e que talvez a gente não vai conseguir cumprir, seja por conta do mercado, pressão do mercado ou do nosso stakeholder. Então, para garantir que a gente vai fazendo pequenas entregas e a gente já vai colocando aquele produto em ambiente de produção e depois a gente vai evoluindo com novas funcionalidades, então essa é uma outra característica que a gente pode seguir aí para trabalhar com esses modelos prescritivos. E quando a gente conhece os requisitos mais importantes desde o início, porém detalhes ainda precisam ser evoluídos, né? A gente precisa criar aí uma maturidade para eles. Então essas são as principais recomendações desses modelos prescritivos evolucionários, e agora a gente vai ver 3 desses modelos, né? Então o primeiro modelo é o de prototipagem evolutiva. Eu gosto muito desse modelo, eu acho que ele agrega muito valor, rápido para o cliente. Eu estou fazendo aí já a minha opinião pessoal, tá? Mas eu acho que isso daí acaba sendo meio que comum de todos, né? Só que ele traz algumas situações ali que a gente tem que saber lidar, né? Então, a prototipagem evolutiva, a gente tem um objetivo de entender os requisitos junto com o usuário. Então, imagina que a gente está começando aqui. E a gente vai obter uma melhor definição dos requisitos junto com eles. E a partir do momento que a gente tem aquele primeiro grupo de requisitos avaliados e entendido com eles, então a gente cria os requisitos, a gente faz um projeto daqueles requisitos. Então perceba, a gente avalia, a gente faz uma análise, projeto, a gente cria modelos e os nossos desenvolvedores desenvolvem um protótipo. Por isso, prototipagem. Então o que é o protótipo? Eles entregam algo funcional para o nosso cliente, né? Então, aqueles requisitos, efetivamente, que não são todos os requisitos do projeto, um pequeno pedacinho dele, a gente vai discutir com o nosso cliente, a gente vai projetar, vamos desenvolver um protótipo e a gente vai avaliar. Era isso que vocês realmente queriam? Se não for isso, nessa nova reunião, a gente vai definir os ajustes e efetivamente a gente pode agregar já novos requisitos, né? A gente já pode falar, então, agora nós vamos já acrescentar algumas novas features, algumas novas funcionalidades. E aí, fazendo ajustes e acrescentando novas funcionalidades, a gente precisa fazer projetos novamente, cria outro protótipo, já um pouquinho mais encorpado. Então perceberam a ideia ali do evolucionário, né, de ser iterativo? A gente já vai entregar uma nova versão para o cliente, em que ele vai avaliar novamente. E a partir do momento que ele avalia novamente, ele pode falar, era isso que você queria? Era. Agora a gente vai acrescentar novos. E a gente vai entregando protótipos até que a gente conclua todos os requisitos daquele sistema e a gente efetivamente entrega a sua versão final, né? Eu vejo que ele resolve aquela questão do modelo em cascata, que o cliente ele tem aquele sentimento de satisfação de ver o seu produto sendo entregue mais rápido. Então, isso daí é bom do ponto de vista financeiro, né? Então, o cara fala, olha, eu estou tendo um retorno no meu investimento, é legal. Ele é atrativo para o desenvolvedor, porque ele consegue trabalhar mais rapidamente naquele código, né?
Só que a gente tem alguns problemas aqui, né? Ter essas pessoas aqui no meio do nosso ciclo vira um BO. Porque se eles falar sempre que não tá bom, a gente vai ficar num loop infinito até quando? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa atividade aqui de avaliação, né, ou de start ali daqueles requisitos desse ciclo de trabalho que a gente está conversando, né? Além disso, imagina que a gente tem que ter uma questão gerencial aqui mais complexa. Porque se a gente está trabalhando com incrementos desse protótipo, a cada novo incremento que a gente está trabalhando, a gente precisa evitar. Lembra daquela curva que a gente, a cada novos requisitos, a chance de encontrar falhas num novo grupo? Isso a gente viu na aula passada ou retrasada. Na aula retrasada. A cada novo conjunto de requisitos, a gente tem uma chance maior de dar falhas, depois a gente vai arrumando, ela vai diminuindo. Então, se a gente não tiver uma gerência adequada nessas iterações, a gente pode provocar exatamente aquela curva que é a real que a gente não quer, pelo fato de seguir um processo que é o processo de prototipagem evolutiva, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essas questões aí em mente, né? Uma outra forma da gente ler esse modelo de prototipagem evolutiva é aqui: a gente obtém os requisitos, a gente elabora um projeto mais rápido, apenas daquele grupo de requisitos, a gente constrói um protótipo, a gente avalia com os clientes o protótipo, a gente refina o protótipo, a gente obtém novos requisitos e a gente efetivamente segue aí num fluxo de trabalho até que a gente entregue a versão final para aqueles stakeholders, né, para aquele projeto em si. Então, como a gente estava conversando, ele é bom para o desenvolvedor, porque a gente tem uma codificação rápida, ele é bom para os stakeholders, né, para os clientes, porque ele vê algo pronto mais rápido. Ele é ruim porque o cliente não vê os remendos se a gente não tiver um bom processo ali. E não fica claro também a diferença na execução das atividades de desenvolvimento de teste. Perceba que a atividade de teste ela não apareceu em nenhum momento. Ah, Breno, mas talvez essa avaliação, o fato do nosso cliente falar se ele está ok, já é um teste? É um teste. Ele é o teste focado em validação, que é conformidade de requisitos. Mas cadê as técnicas de verificação para encontrar bugs? Então, em nenhum momento a gente falou sobre isso aqui. Então, por isso que não fica muito claro, né? E tem que existir um contrato financeiro bem definido com os clientes. Por que a gente tem que existir isso? Vamos voltar nesse ciclo. Requisitos novos, entregamos um protótipo, tá bom. Requisitos novos, entregamos um protótipo, não tá bom. Vamos arrumar, entregamos, não tá bom. Vamos arrumar, entregamos, não tá bom. Ah, cansei de vocês, não quero mais. E aí? Então perceba que a questão contratual aqui, para proteger a software house, ela tem que ser bem séria, levada bem a sério, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido. Tá? Agora falando de mais um modelo, o segundo modelo evolucionário, que a gente chama aí de modelo incremental ou evolucionário, dependendo aí da literatura. Ele tem então a proposta aí de combinar elementos do modelo em cascata, do waterfall, né, aplicado repetitivamente em todas aquelas atividades, com essa filosofia iterativa da prototipação que a gente acabou de ver. Então, ele, de certa forma, ele vai unindo algumas questões, tanto do cascata quanto do iterativo. Então, a ideia é sempre estar trabalhando com o cliente para descobrir novos requisitos de maneira incremental e entregar o produto no final. Eu gosto muito desse cara. Esse cara aqui, para mim, é muito legal. A gente tem uma evolução natural desse modelo. Muitas empresas ainda trabalham com esse modelo incremental. Então, qual é a ideia dele? Vou explicar aqui de maneira geral. A gente tem aqui um primeiro levantamento de requisitos, em que a gente entende o que tem que ser feito de maneira geral, junto com o cliente, e define um grupo de requisitos principais ali para aquele produto. Aí analistas e projetistas começam a especificar aqueles requisitos, definir o que tem que ser feito, falar como que aquilo tem que ser feito. Então, de certa forma, essa especificação ela tem duas atividades principais, a atividade de análise e de projeto. Aí, os analistas terminam para um primeiro grupo de requisitos, eles liberam para ser desenvolvido.
A partir do momento que eles liberam para ser desenvolvido, analistas começam a especificar em paralelo com os desenvolvedores um outro grupo de requisitos. E o desenvolvedor está trabalhando naquela primeira iteração, vou chamar assim, e os analistas já estão trabalhando na especificação da segunda iteração. A partir do momento que o desenvolvedor terminou de implementar colocar tecnologias, né, desenvolver a primeira iteração de requisitos, ele vai liberar para a equipe de testes validar, garantir que está tudo certo. Em consequência, os desenvolvedores já começam a trabalhar naquele segundo conjunto de requisitos e os analistas começam efetivamente a trabalhar na especificação do terceiro conjunto de requisitos. Então perceba que esse modelo incremental ele agrega muito quanto à questão de produtividade. A gente não tem ninguém ocioso, está todo mundo trabalhando em etapas diferentes do projeto. Então o projeto ele realmente tem um incremento aí, né? A partir do momento que a equipe validou, se encontrar problema, ela pode retornar para o desenvolvedor para arrumar e fazer esse ciclo até fechar. Se o problema foi de especificação, a gente pode ter um retorno aqui até fazer esse ciclo fechar. Falando daquela primeira interação, a hora que fechar o ciclo, você entrega uma versão inicial para o cliente. Se ele tiver feedback, ele retorna para a gente ajustar. Caso contrário, aquela versão está ok. E aí, cada uma daquelas outras interações, a gente vai entregando versões intermediárias, que a gente tem validações do cliente. Se tiver ajustes, a gente vai incorporando essas versões preliminares. E na hora que a gente terminar todos os ciclos para todos os desenvolvimentos, aí finalmente a gente tem aí a versão final daquele produto. Então perceba que a gente tem então aqui, dentro desse quadro, atividades simultâneas. Eu vejo que essa talvez é a maior vantagem. O nosso cliente está sendo satisfeito quanto ao investimento dele, ele vê um retorno rápido, né? Então, pelo fato dele ver pequenas entregas, isso agrega valor. Desenvolvedor sempre trabalhando, tal. Problema. Qual que é o problema desse cara? O que vocês acham? Quais são as principais... eu acho que talvez a principal dificuldade que a gente tem que ficar atento aí para resolver. Mais uma vez, a questão de gerência. Como gerenciar esses incrementos? Então, se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver um ambiente para controlar a versão, que seja um Git da vida, que a gente vai conversar sobre isso ainda em engenharia de software, que seja um Subversion, não um SVN, se a gente não tiver isso, esquece. Se a gente não tiver um planejamento para garantir que a gente tem essas atividades simultâneas na hora que a equipe de desenvolvimento passar para teste, já ter requisitos para serem desenvolvidos, vai virar um balacobaco aqui, né? Então a gente tem que ter uma gerência adequada. Então esse modelo ele tem essa especificação incremental, a gente não precisa entender de todos os requisitos desde o início. Só que no modelo é muito importante. O modelo é importante quando é difícil estabelecer a priori uma especificação detalhada de requisitos. Então ele é recomendado exatamente nesse sentido. Ele é ideal principalmente aí para sistemas pequenos, mas alguns autores ainda falam médios. E quando a gente fala isso, eu acho muito difícil medir o que é um sistema pequeno ou médio. Não sei, né? Aí a literatura vem... vou abrir parênteses, é uma opinião bem pessoal, tá? Vou abrir parênteses, a literatura ela fala que um sistema médio, aí pequeno médio, que vai ter até 5.000 lines of code, linhas de código. Porra, eu ainda estou desenvolvendo, nem sei quantas linhas de código que vai ter, né? Mas eu acho que a literatura coloca isso mais para a gente ter um parâmetro de comparação e entender mais ou menos o que está querendo dizer, porque se a gente tem uma experiência de desenvolvimento, a gente consegue ter um feeling ali, né? Bom, fechei parênteses. Principais problemas, é difícil gerenciar pequenos incrementos. Então, na verdade, a dificuldade é exatamente nisso. Nossa ideia é evitar que aconteça isso, né? A gente quer, encontrou problema, a gente resolve mais rapidamente. Então, a gente não quer isso aqui muito longo, a gente quer isso aqui achatadinho e que essa tendência dessa curva ela vai descendo, né? Esse é o nosso objetivo. Mas, então, essa é uma dificuldade. Se a gente não tiver uma boa gerência em cima disso, pode ser que a gente traga esse problema. E se isso acontecer, pode ser que a gente tenha aí sistemas mal estruturados, né? Então esse aí é o nosso modelo incremental. Agora a gente pode entrar no nosso terceiro modelo aí evolucionário, tá acabando, né? Esse é o penúltimo da aula, que é o modelo espiral.
O modelo espiral ele foi criado em 1986 pelo Boeing. Ele também é baseado num ciclo de iteração, a gente vai ver a figura mais adiante, mas ele tem uma parada que é diferencial em relação a todos os outros. A ideia é sempre reduzir riscos. Então a proposta, eu vou deixar claro o que é esses riscos. Não esqueçam que esse é o diferencial do espiral e a gente vai ver no modelo e vamos entender o que significa, tá? Mas guarda isso. Então a proposta dele aqui, a gente inicia com mini projetos, abordando os principais riscos. Risco do que, Breno? Como assim? Já me dá um spoiler. Tipo assim, será que a tecnologia que eu estou usando, ela é a mais adequada? Será que eu estou usando uma tecnologia nova que eu não tenho como treinar, que eu não tenho fóruns de discussões, de consultas na internet? Adotar tecnologias novas pode trazer risco para o seu projeto. Então, dependendo ali da questão de escolha, né, que a gente toma num projeto, tem a chance de a gente ter mais sucesso ou mais falha. Isso é gerenciamento de riscos. Então o modelo espiral, ele lida com essa questão, coisa que a gente não tinha falado até então, né? Por isso que ele é um diferencial em relação a todos os que a gente viu até agora. Então a gente sempre vai tentar identificar os riscos em cada iteração, vai atuar naqueles riscos para garantir que a gente não tenha problema no futuro. Então ele é ditado dessa forma, é isso que está falando aqui. Então a gente expande o projeto através da construção de protótipos, de testes, de replanejamento. Sempre envolvendo aí os riscos identificados em cada uma daquelas etapas que a gente está trabalhando. Então, após a equipe ter adquirido aí um conhecimento mais completo dos potenciais problemas daquele sistema, ele vai desenvolver e o ciclo final vai ser muito semelhante com o modelo em cascata. Então, quando a gente lida com um projeto que muitas vezes a gente não conhece a regra de negócio, igual eu dei exemplo aí em um dos nossos encontros. Você vai trabalhar com um projeto espacial. Você manja? Não. Você vai negar o projeto? De forma alguma. Eu sei desenvolver, eu manjo da tecnologia, eu sei fazer análise de projeto, mas eu não manjo da sua regra de negócio. Então talvez a gente com calma definir ciclos menores até para ir evoluindo a equipe quanto ao entendimento daquela regra de negócio pode ser um gerenciamento de risco. Então é isso que ele está falando. E a partir do momento que a gente está confortável com todos os riscos, seja do contexto daquele sistema, da tecnologia, do conhecimento dos requisitos, enfim, não importa, a gente começa a ter ali uma segurança quanto ao desenvolvimento e no último ciclo dele ele vai se aproximar muito do cascata. Pô, assim, como assim, Breno? Tá aqui, ó. Esse é o modelo espiral. O modelo espiral ele tem 4 áreas grandes. Ele determina os objetivos, alternativas e restrições. Ele avalia essas alternativas, identifica e resolve os riscos possíveis. Estou fazendo assim, ó. O ciclo é sempre assim, em sentido horário. Depois de ele avaliar, identificar e resolver os riscos, a gente desenvolve e verifica o próximo nível do produto. Aí a gente planeja a próxima etapa e começa novamente. Então perceba que a gente começa aqui no centro, a gente vai definir os objetivos, levantar requisitos, identificar os riscos, a gente vai entregar um protótipo, vai garantir que aqueles riscos foram resolvidos, a gente vai ver se tem algum outro problema, o que a gente pode definir como próxima etapa, a gente levanta requisitos com o cliente, aprimora aqueles requisitos que já tem, começa a entrega de um próximo protótipo, de um terceiro protótipo. A partir do momento que a gente já está confortável, toda aquela etapa de levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, testes e entrega do produto final. Então o último ciclo sempre se aproxima aí daquele modelo em cascata que a gente tinha visto antes, né? É muito legal, o modelo espiral eu acho muito bacana. Então os passos aí dele, se eu não me engano são 6 passos, né, que a literatura define, para deixar claro, né? Ele determina os objetivos, alternativas e restrições relacionadas àquela iteração, àquele ciclo. Próxima etapa, a gente identifica e resolve os riscos da interação que está em andamento. A gente avalia alternativas disponíveis, né? Encontrei um risco, qual é um caminho alternativo ali. A gente pode utilizar inclusive a questão do protótipo para ajudar a verificar a viabilidade de alguma questão. O protótipo, sempre que a gente falar aqui, está querendo dizer aquela parada de deixa eu fazer na prática e te mostrar funcionando. Só que o escopo mais reduzido, talvez não é com todas as funcionalidades, mas a cara é essa, né? Tipo isso. A gente consegue desenvolver os artefatos relacionados à iteração e certificar que eles estão corretos. Artefato é qualquer produto que a gente entrega para o cliente, inclusive um documento
é um artefato. Então essa aqui é uma palavra muito importante para a gente na engenharia de software. Aí a gente finalmente planeja a próxima interação e obtém concordância em relação às abordagens para a próxima interação junto aos stakeholders e resolva qualquer risco iminente que a gente tenha, né? Então essa é a ideia do modelo espiral. Ele é muito similar a outros processos, né? O processo evolucionário, por exemplo, com a diferença de que a gente tem essa gestão de riscos, essa preocupação de tentar identificar problemas que a gente pode ter no nosso projeto dentro daquele ciclo que a gente tem. Então, estamos sendo estimulados para isso, que até agora a gente não estava sendo, né? Então, até deixei aqui o exemplo. O uso de uma nova linguagem, uma ferramenta não disponível ou algum problema, enfim, isso é um exemplo de risco. Então, problemas também é uma questão de uma dificuldade aí de gerenciar os incrementos, né? E ele não fornece também uma identificação suficiente sobre a quantidade de trabalho esperado em cada ciclo. A gente não consegue ter uma percepção clara sobre isso. Então, o tempo de desenvolvimento, né, o prazo para entrega, pode se tornar imprevisível no início daquele ciclo. Depois, com a maturidade da empresa quanto ao projeto, porque isso é interessante, né? A equipe mais experiente do mundo, não importa, se você colocar dentro de um contexto que ela não conhece, ela vai ter dificuldades, então ela vai evoluir dentro daquele contexto. Então a gente tem que ter isso em mente sempre. Então é claro que depois de ter essa evolução usando espiral, a gente vai ter uma previsibilidade muito melhor quanto a prazo, mas no início já é mais difícil, né? Então existem outros modelos, né? Nós falamos aí dos principais modelos prescritivos, o Code and Fix, codifica remenda, o Waterfall, né? o cascata. Vimos a evolução com cascata com realimentação. Aí a gente entrou nos evolucionários, onde a gente falou da prototipagem evolutiva, vimos o incremental ou evolucionário e finalmente terminamos ali com o espiral. Agora a gente vai ver o unificado, que ele é uma transição dos modelos prescritivos para os ágeis, né? A gente vai começar a ver agora e vamos terminar na próxima aula. Nós ainda vamos ver os processos aí que tem o desenvolvimento baseado em modelos, ou MDD, né, que é Model Driven Development. Meu mestrado e meu doutorado é na área de MDD, e TDD, que é o desenvolvimento baseado em testes, que é Test Driven Development. Então, qual que é a ideia aqui? O MDD eu vou focar em modelos e vou usar frameworks para produzir códigos automaticamente a partir daquele modelo. Então você agrega valor no código a partir da mente pensante do analista ou do projetista. Então essa é a ideia do MDD. O Test Driven Development é quando a atividade de teste dita o ritmo do desenvolvimento. Então você primeiro pensa em o que você vai testar naquele sistema, depois o desenvolvimento ele é feito efetivamente, e aí com os testes prontos a gente vai garantir se o que eu fiz ou não vai seguir as recomendações daqueles testes. Então vocês já devem ter ouvido falar aí de um JUnit da vida, um PHP Unit, de um NUnit, dependendo da linguagem. Então esses aí são todos frameworks voltados à linguagem que nos ajudam aí a trabalhar com TDD, que isso daí é assunto para a disciplina do próximo semestre. Nós vamos ver aí metodologias ágeis também, mais para o final desse curso. Então essas 4 que estão em negrito são coisas que a gente ainda vai ver no nosso curso. Tem as metodologias formais, que o pessoal do BCC acaba vendo na área ali de linguagens formais autômatas, que é um levantamento mais baixo nível, né? O pessoal do TSI não tem esse foco, aqui é um foco mais teoria da computação. E tem aí a engenharia do software baseada em componentes, né? Que você componentiza o nosso desenvolvimento, que também não é foco para nós, tá? Não faz parte da ementa. Então, começando agora a questão do processo unificado, nós vamos trabalhar nesse curso com o principal processo unificado, que é o da Rational. A Rational é uma empresa, começou muito pequenininha como uma software house para desenvolvimento, cresceu absurdamente produzindo ferramentas aí, uma empresa americana, né, produzindo ferramentas que auxiliam engenheiros de software de maneira geral. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 3 ferramentas deles que eu nunca vi, né, inclusive uma ferramenta que também é para controle de versões aí, concorrente do Git e do Subversion, por exemplo, o Clear Case. Porra, não tem para ela, só que é paga, é cara, né? Então, só que essa empresa, ela criou um processo unificado e divulgou esse guia para ser seguido aí para muitas pessoas. A Rational hoje não é mais Rational, ela é IBM Rational. Então a IBM tem essa sacanagem de perceber um concorrente, vai lá e compra, né?
Então, hoje ela é IBM Rational, mas o nome do processo se mantém aí como processo unificado da Rational. Não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque a próxima aula nossa de engenharia de software vai ser só sobre o RUP, que é o processo unificado da Rational, o Rational Unified Process, tá? Então, o contexto para a aplicação do RUP, que é diferente de tudo que a gente viu até agora, é que ele trabalha com um tripé. Ele fala que, além de um processo para ser seguido no desenvolvimento, nós temos que se preocupar com as pessoas. Nós temos que ter características para aquelas pessoas. A gente tem que ter papéis definidos, atividades para cada um dos papéis. E cada um dos papéis vão ser utilizados em atividades diferentes dentro daquele processo. E vão ter que produzir artefatos diferentes, que seja código, que seja documento, que é transitado dentro da software house ou que é entregue para o cliente, não importa. E além disso, essa conversa desse time, seguindo aquele processo, tem que usar uma linguagem que todo mundo entende. O português não é uma ótima língua. O português é uma língua muito ambígua, né? Você fala um negócio, tem aquela nuance, tem aquela sacanagem, tem um entendimento dúbio. Então, assim, a gente não pode usar a língua portuguesa, a princípio, para especificar sistemas. O inglês já é uma língua um pouco mais clean nesse sentido, mas nós somos português, nós somos brasileiros, né? Então a gente não vai usar inglês. E não, mas independente de ser inglês, português ou qual língua for, a gente tem que ter uma linguagem que se aproxima dessa linguagem para trabalhar com a modelagem de sistemas. Então, por isso que a gente vai aprender, né? Alguns já conhecem, TSI, alunos do TSI já devem conhecer mais a fundo. A gente vai fazer uma revisão sobre isso. Alunos do BCC vão pegar o contexto nessa disciplina. Então a gente vai aprender aí uma linguagem de modelagem. Essa linguagem de modelagem vai ser esse padrão, essa forma como esse time dentro do RUP utiliza aquele processo para garantir um entendimento do sistema ser entendido. Então a linguagem de modelagem que a gente vai estar trabalhando é a UML, que é o Unified Modeling Language, linguagem de modelagem unificada, né? Então o RUP, ele preza em cima desse tripé, não é só um processo, né? Isso que é importante ficar claro. Então essa UML, aqui eu tenho um slide grandão para falar sobre ela. Eu já falei aqui como motivação, então vocês não podem confundir. A UML não é uma metodologia, não é um processo de desenvolvimento. Na verdade, é um conjunto de notações visuais, são diagramas que a gente utiliza para modelar requisitos e garantir que a gente vai ter o mesmo entendimento daqueles requisitos para todas as pessoas da nossa equipe de desenvolvimento. Então, existem 13 grupos de diagramas que a gente pode trabalhar. Tem diagramas que são mais específicos para coisas ali, tem outros que podem ser usados para qualquer sistema, então a gente vai aprender principalmente esses mais profundamente, por exemplo, o diagrama de casos de uso, o diagrama de classes, que a gente vai ver nessa disciplina, e na disciplina de engenharia de software 2, a gente tem que aprofundar um pouquinho aí o diagrama de sequências, que ajuda aí nessa atividade de testes. Então, sempre que vocês pensarem na UML, me ouvirem falar ou forem conversar ou ler em algum lugar, pensam então que a UML ela define esse padrão de notação visual, essa semântica, né? Cada diagrama tem os seus elementos e cada elemento significa uma coisa. Então, quando eu falo que a UML ela define uma semântica, é porque na hora que você lê aquilo, você vai ter um entendimento daquele sistema. Então, é como se fosse português. Você está criando ali uma semântica, né? Você está criando a construção de algo. Só que agora, visual. Muito mais fácil de se entender, né? A gente, é claro que não elimina documentações ali textuais, um complementa o outro, mas a gente acaba tendo aqui uma facilidade para trabalhar. E essa daqui é a cara do RUP, né? O RUP, ele define, não vou detalhar aqui, a gente vai deixar para detalhar na próxima aula, mas só para vocês verem como é que fez assim, ó, o universo nosso expandiu quanto ao RUP. O RUP, ele define 4 fases, cada uma das fases, além disso, nós temos ali 9 disciplinas que vai desde a modelagem de negócio, que a gente não tinha conversado até então, levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, testes, implantação. Nós temos atividade que a gente não viu até agora, que é gerenciamento de configuração e mudança. Gerenciamento de projetos, que também a gente não tinha, estava sempre ali controlando, né? Tanto que a principal dificuldade dos modelos evolucionários é exatamente isso. E tem uma disciplina para ambiente, né? Para controlar a questão de ferramentas, né?
Não se preocupem de entender cada uma delas, que a gente vai ver daqui a pouco, né, na próxima aula. Mas perceba então que a gente tem aí atividades mais bem definidas. Todas essas atividades podem ser usadas nas 4 fases. E aqui a gente trabalha com ciclos, né, com interações. No final de cada fase a gente vai entregando uma determinada parte do produto. Então a gente tem essas linhas aqui que representam as nossas interações, né? Então a gente pode ter várias entregas dentro de cada interação, mas no momento que a gente chegar aqui significa alguma coisa, né? No momento que a gente chegar aqui significa outra coisa. E finalmente no momento que a gente chegar aqui significa mais o final do projeto. É claro que o RUP ele é um guia, né? Então ele é um modelo configurável de engenharia de software. A gente tem que adaptar ele porque ele é muito grande, ele aprofunda demais as questões, então a gente tem que ver o que é adequado e ir se ajustando. Eu tenho uma história interessante do RUP, vou conversar mais sobre ela depois também, mas uma vez a gente tentou aplicar o RUP quase que na sua totalidade, a gente não andou, né? O nosso projeto basicamente ficou estagnado aí por 6 meses. E aí, a partir do momento que a gente viu o que estava acontecendo, a gente falou, não, isso aqui não é característica para a nossa empresa, né? No caso, para o nosso projeto. Aí a gente adaptou ele e aí finalmente as coisas começaram a fluir. Então vocês não podem esquecer disso, né? E o que significa esse desenho na frente aqui? É o esforço que a gente tem daquela disciplina para essa fase. Então perceba que a modelagem de negócio ela tem um esforço gigante no começo e depois ela vai diminuindo. Implementação, que é a codificação, vai ter um esforço, mas no final tem desde o início, vai crescendo, aí na etapa de construção a gente tem um esforço maior, tá vendo? Então isso aqui é o esforço, né? Próxima aula a gente vai entender inclusive o que significa essa analogia dos esforços entre as disciplinas. Eu acho o RUP formidável, assim, a ideia dele como processo é linda, né? Então guardem essa foto a gente tem que ter na cabeça. Cada uma dessas linhas tem um nome. Essa aqui é a linha base funcional. Significa que aqui a gente tem a maioria dos nossos requisitos, quase 80% dos requisitos já definidos. Aqui, no final da fase de elaboração, a gente tem o que a gente chama de linha base alocada. Significa que aqueles requisitos já tiveram tecnologias contempladas, a gente já terminou toda a parte de projeto, boa parte do requisito, tanto que aqui a parte de requisitos, análise de projeto e modelagem já está decrescendo aqui no gráfico. A fase de construção é onde a gente implementa e testa a maioria. Então aqui a gente tem a linha base de produto, porque possivelmente aqui a gente está com o produto quase que 80%, 90% pronto para fazer a transição e implantação daquele produto no nosso cliente, né? Então só para vocês entenderem os nomes. E aí o legal do RUP é que se a gente aplica ele, fazendo até uma analogia com o CMM, ele assegura a produção de qualidade do software, em uma qualidade em que a gente consegue aplicar ele a qualquer produto e em alguns casos inclusive avaliar a qualidade do nosso processo, né? Então diz aí as más línguas que a galera que usava RUP aí, que usava RUP, já conseguia pelo menos, ao se comprovar os benefícios do RUP na empresa, pelo menos nível 3 CMM, se aproximando talvez de um nível 4. Então a gente vê aí a vantagem competitiva de talvez se utilizar o RUP dentro da sua empresa. Então, gente, para não me alongar tanto, cheguei aí próximo da 1 hora da aula, que é o que eu gosto. Eu vou terminar essa aula por aqui, né, onde a gente viu com foco principal os nossos processos prescritivos clássicos, que foi o Codifica, Remenda e o Cascata. A gente viu os nossos processos prescritivos evolucionários, que foi o prototipagem evolutivo, o incremental e o espiral. E a gente começou a entender do RUP, que já é um processo com muito mais detalhes, que já começa a ter algumas mudanças de filosofia. Eu costumo chamar o RUP ali como sendo um pouquinho de híbrido em relação a ser prescritivo e ágil. Mas a gente vai ver então ele agora com um nível de detalhe muito maior na próxima aula. Então a nossa próxima aula, só para a gente ver, entender o tamanho do problema que a gente está lidando quando a gente fala de RUP, a gente vai ter uma aula só para ela, né, para ele. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham chegado até aqui, que tenham gostado da aula. Não deixem de fazer a nossa lista de exercícios. A lista de exercícios dessa semana ela é em grupo, né? Então fiquem atentos a isso. Eu espero vocês então na próxima aula falando de RUP ou no nosso encontro semanal para tirar dúvidas sobre a aula dessa semana. Tá bom, gente? Qualquer coisa, tamo aí. Valeu. Beijo.